Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma das nossas videoaulas para os alunos do quinto ano. Hoje nós estamos na 10ª semana e será a nossa primeira aula, ok? Estamos no mês de maio de 2021, estamos iniciando hoje, olha só, segunda-feira, estamos iniciando as nossas atividades, certo? Aqui embaixo nós temos algumas datas importantes do mês de maio. Primeira data que aparece é o dia 1 de maio, que é o Dia do Trabalho, que foi agora no nosso último sábado, e o dia 9 de maio, que é o segundo domingo do mês, que é comemorado o Dia das Mães, certo, pessoal? Então, essas são as datas comemorativas do mês de maio. Aí, no seu material impresso, na primeira página, você vai encontrar, olha só, a nossa rotina de estudos. E você vai observar que hoje é segunda-feira, dia 3 de 5 de 2021, e que nossas atividades são de língua portuguesa, ok? Vamos começar? Então, se você já está com o seu material, olha só, este é o material impresso, semana de 3 a 7 de maio. E estas são as atividades que vamos realizar hoje. São atividades de língua portuguesa que estão nas páginas 2 e 3 do seu material impresso, ok? Iniciando a atividade, olha só, essa é a atividade que nós estaremos realizando agora, ok? Então, vamos começar? Estamos trabalhando, né, o gênero textual, texto de divulgação científica, pessoal. E aí, vocês se lembram o que é um texto de divulgação científica? É um texto que ele tem a finalidade, o objetivo, ele foi escrito para isso. Para que um texto de divulgação científica foi escrito? Para informar, né, as pessoas sobre as últimas descobertas da ciência, seja ao leitor comum e não a pesquisadores, certo? Então, normalmente, o texto de divulgação científica, ele vai ter uma linguagem de mais fácil compreensão. Por quê? É para que as pessoas comuns consigam fazer a leitura. Então, não é um tipo de texto que é escrito para pesquisadores ou para especialistas, mas é um texto que é escrito para o leitor comum. Olha só, por isso a linguagem é mais informal e menos técnica, ou seja, a linguagem que nós temos em um texto de divulgação científica, ela é mais informal, como se fosse mais próximo de um diálogo, de uma conversa que nós temos no nosso dia a dia. E é uma linguagem menos técnica. O que isso quer dizer? Uma menor quantidade de termos técnicos dentro do texto, certo? Então, hoje nós vamos ler este texto aqui, de divulgação científica, e o título dele é Bebês são imunes ao bocejo contagioso. Do que será que vai falar esse texto, hein, pessoal? Nós já aprendemos nas últimas aulas que para saber o assunto do texto, nós precisamos observar o quê? Ou o assunto do texto está aqui no título, ou nós encontramos o assunto do texto aonde? No primeiro parágrafo do texto. Então, aqui no enunciado pede para que leia o texto de divulgação científica. Então, é o que nós vamos fazer agora. Vamos fazer a leitura e depois vamos responder as questões. Combinado? Bebês são imunes ao bocejo contagioso. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui no título do texto é essa expressão que está entre aspas. O que será que quer dizer bocejo contagioso? Bocejo, eu acredito que vocês saibam o que é, né? Deu até uma vontade de dormir. Bocejo é esse movimento que nós normalmente fazemos, né? Para quê? Para relaxar toda essa região aqui do nosso maxilar, né? Mas por que que aqui o título é bocejo contagioso? Você aí de casa, será que você bocejou juntamente comigo? A maior parte das pessoas, quando observam, eles veem uma pessoa bocejar,
automaticamente eles vão bocejar também. Mas por que será que isso acontece? Ainda? Será que existe uma resposta científica para isso? Então, isso nós vamos ver aqui dentro do texto, certo? Então, começando a leitura. Bocejos são contagiosos, a gente sabe disso na prática. E até hoje, os cientistas não arrumaram uma resposta definitiva para explicar o porquê. Então, olha só o que nós já estamos vendo aqui, hein? Os cientistas ainda não conseguiram descobrir o porquê isso acontece, o porquê o bocejo acaba sendo, né, uma reação contagiosa, ou seja, uma reação que o nosso corpo ele realiza inconscientemente, né? Nós bocejamos porque sentimos vontade, não porque a gente pensa aqui no nosso cérebro, agora eu vou bocejar. Não, isso não acontece, né? É uma reação, é uma reação espontânea do nosso corpo, e não é algo que a gente consegue controlar, é uma reação involuntária, certo? Continua a leitura. Mas numa pesquisa super fofinha, pesquisadores da Universidade de Stirling, na Escócia, descobriram que o afeto não existe em bebês e crianças pequenas, que só bocejam espontaneamente. Olha que trabalho difícil. Os caras puseram bebês e crianças nos primeiros anos de vida para assistir a vídeos das próprias mães bocejando e ficaram observando. E constataram que não, os pequenos não pegam o vírus do bocejo, ao menos não até os 5 anos de idade, quando os primeiros sinais do contágio começam a aparecer. Aos 11 anos, já não tem mais jeito. Viu alguém abrir a boca, vai abrir também. Então, olha só, nesse segundo parágrafo, está explicando como foi feito a pesquisa, né? Então, quando fala aqui, ó, os caras puseram bebês e crianças nos primeiros anos de vida, significa que os pesquisadores, né? Então, eles escolheram alguns bebês e crianças bem pequenininhas e colocaram essas crianças para assistir vídeos das suas próprias mães bocejando. E aí eles ficaram só observando para ver qual seria a reação dos bebês. E o que eles perceberam nesse experimento que eles fizeram? Olha só, tá aqui nesse segundo parágrafo. E constataram que não, os pequenos não pegam o vírus do bocejo. Ou seja, mesmo os pequenos bebês vendo as mamães bocejarem, eles não tiveram essa reação que nós temos de automaticamente bocejar. Olha só, mas eles afirmaram, olha só, que até os 5 anos isso pode acontecer, mas depois eles viram que a partir dos 11 anos de idade isso já acontece espontaneamente, que é o caso da maioria de vocês, né, pessoal? O pessoal que está aí no 5º ano está completando 10 anos, alguns têm 11 anos, e eu tenho certeza que se vocês veem alguém bocejar, não tem jeito, é automático. Vamos continuar a leitura? O porquê disso, como você já deve esperar, não está claro. O bocejo ainda é mesmo um dos grandes mistérios das ciências, mas há avanços sendo feitos. Pesquisas recentes já mostram que chimpanzés e cachorros também pegam o bocejo, e até mesmo dos humanos, né? Então, existem outras pesquisas em andamento no mundo que aqui diz o texto, que são pesquisas com cachorros e chimpanzés, né? E eles observaram nessas pesquisas, que também são experimentos, que esses animais, mesmo observando os humanos bocejarem, eles acabam bocejando também, certo? Continuando a leitura. E os outros estudos estão associando a abrição de boca contagiosa à empatia. A pessoa bocejou perto de você, você empatiza com ela e faz também. Que, por sinal, está ligada a áreas do cérebro que vão se desenvolvendo conforme a gente
cresce, o que explicaria a situação dos bebês. Se vocês quiserem ler mais sobre isso, né? Essa publicação, olha só, saiu na revista super interessante. Então, você pode digitar aí na internet esse endereço e pesquisar. Quem escreveu, né, o autor, o editor desse texto foi o Tiago Perim, certo? Então, você pode digitar aí no seu computador, né? Super interessante. Digitar o título desse estudo, o título, né? Desse texto que nós acabamos de ler, e você vai poder acompanhar o texto completo, certo? Então, olha só, esse texto que nós acabamos de ler fala de várias pesquisas que estão sendo feitas hoje no mundo para descobrir o porquê que as pessoas bocejam. E aqui, a última hipótese que eles pesquisaram é que esse bocejo ele está ligado a algumas áreas do nosso cérebro, né? Que são áreas relacionadas às emoções. Então, quando diz aqui, ó, a pessoa bocejou perto de você, você empatiza com ela e faz também, significa o quê? A empatia é quando você consegue se colocar no lugar do outro, né? Então, se a pessoa bocejou, automaticamente você vai bocejar também. Mas isso são pesquisas que ainda não estão concluídas, certo, pessoal? Agora vamos responder as nossas questões. Para responder essas questões, se você prestou atenção na explicação da professora Juscelia, você nem vai precisar voltar ao texto, porque você vai saber responder, ok? Então, olha só. Responda. Número 1. O objetivo desse texto é. Quando eu falo de objetivo, é por quê? Para que esse texto foi escrito? Então, qual é a finalidade desse texto que nós acabamos de ler? Letra A, ensinar como evitar o bocejo? Letra B, divulgar uma descoberta da ciência? Então, eles descobriram alguma coisa nas pesquisas e estão divulgando aí no texto? Letra C, contar uma história sobre os bebês e suas mães? Letra D, relatar uma experiência vivida por um cientista? Então, tem apenas um cientista que está contando a sua experiência? Nós vimos no texto que, pelo menos, olha só, tem 3 pesquisas no mundo em andamento sobre isso. Então, não vai ser letra D. E a letra E, expor a vida de bebês e suas mães? Então, está falando sobre a vida dos bebês, contando detalhes da vida deles? Então, vocês vão assinalar a alternativa mais adequada para responder, olha só, qual o objetivo do texto. Só de olhar para a figura já tem uma dica para vocês saberem o objetivo do texto, ok? Continuando, número 2. O bocejo é chamado de contagioso por quê? Então vamos lembrar, uma coisa contagiosa é o quê? É uma coisa que passa de uma pessoa para outra ou uma coisa que deixa a pessoa doente? Então, o que é uma coisa contagiosa, né? O próprio texto diz que se uma pessoa boceja, a outra automaticamente vai bocejar. Então, acaba sendo uma coisa contagiosa, vai passando de pessoa para pessoa. Certo? Próxima questão. Questão 3. O autor compara o bocejo a. Então, ele está comparando, ele está dizendo que a questão do bocejo ele é algo contagioso. E o que normalmente é contagioso, pessoal? Nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, onde nós temos uma doença que é altamente contagiosa, que no caso é a Covid-19. Por quê? Porque acaba passando rapidamente de uma pessoa para outra. Então, no texto, o autor está comparando o bocejo aqui. Letra A, abrir a boca. Letra B, está comparando o bocejo como se fosse uma doença. Letra C, um mistério. Letra D, uma brincadeira. Ou letra E, um suspense. Lembre-se que o nosso texto, ele começa ó, lá no início do texto, lá no título, já tem uma dica sobre essa resposta, certo? E aí pede para que você copie do texto palavras ou expressões que confirmem essa afirmação. Então, aqui no título do texto diz: bebês
são imunes ao bocejo contagioso, né? Então, o autor está comparando o bocejo a uma doença que é contagiosa. Como que a gente sabe que essa palavra contagioso está se referindo a uma doença? Então, quando fala aqui, ó, copie do texto palavras ou expressões que confirmem essa comparação. Porque aqui no texto tem muitas dicas sobre isso. Vamos observar? Ó, começando no título. No título diz que os bebês são imunes, ou seja, eles não pegam o bocejo como se fosse uma doença. Aí depois nós temos a palavra contagiosos, né? Por quê? Porque lembra também doença. Próxima parte do texto, ó. Não pegam o vírus do bocejo. Então, está comparando, ó, o bocejo a um vírus que é passado de pessoa para pessoa. E sinais de contágio, ou seja, sinais de contaminação. Então, todas essas palavras ou essas frases que a professora Juscelia deixou em destaque aqui, você pode registrar aí na sua questão número 3, certo? Então, pode pausar o vídeo, se precisar, volta um pouquinho para você copiar, ok? Ah, tem mais uma aqui? Não, terminou. Questão número 4. Releia a primeira frase do texto. Então, lá no comecinho do texto. Bocejos são contagiosos. A gente sabe disso na prática. Essa palavra que está em destaque aí, a palavra disso. A que se refere a palavra disso? Essa palavra está falando sobre o quê, hein, pessoal? Está falando que os bocejos são contagiosos. Então, esta palavra, ela está se referindo, ó, a esta frase que nós vemos aqui, bem no comecinho, e depois nós vemos esse sinalzinho que está separando uma oração da outra, certo? Então, a que se refere a palavra disso? Se refere aos bocejos que são contagiosos, ok? Próxima questão. Releia este trecho. Então, nós temos esta frase que foi retirada, esse parágrafo foi retirado do texto, e aí a gente tem, olha só, uma expressão aqui que está destacada. Então, eu vou ler juntamente com vocês e depois nós vamos responder. Olha que trabalho difícil. Os caras puseram bebês e crianças nos primeiros anos de vida para assistir a vídeos das próprias mães bocejando e ficar observando. Aí tem a perguntinha aqui, ó. Quem são os caras a que se refere esse texto? Ou a que o texto se refere? Quem são esses caras que colocaram os bebês para assistir os vídeos, pessoal? São os pesquisadores, os cientistas. Isso nós já falamos lá na explicação da nossa atividade, certo? Então, pode responder aí no seu material. Se você já respondeu, a gente vai continuar respondendo a letra B. Eu coloquei aqui novamente ó, a mesma frase que nós acabamos de ler para respondermos ao que está aqui ó, no segundo pontinho. Ao chamá-los de caras, o autor deixou o texto, letra A, engraçado? Não, letra B, informal? Vocês se lembram que no início da atividade eu expliquei para vocês que um texto de divulgação científica, ele precisa ter uma linguagem informal, ou seja, não pode ser muito técnica. Letra C, técnico. Então, o texto é totalmente cheio de termos técnicos que nós não entendemos? Claro que não. Letra D, é um texto formal, ou seja, ele foi impecavelmente escrito, usando todas as regras da norma culta da língua portuguesa? Não, não é um texto formal. E letra E, bonito. Então, quando colocou lá os caras, foi para ficar bonito? Não, pessoal. Foi para tornar o quê? O texto mais próximo da realidade de quem vai ler. Então, foi para trazer o quê? O texto em uma linguagem mais informal. Certo?
Continuando, número 6, sublinhe no texto palavras e expressões que mostram a informalidade da linguagem. Então, quando nós falamos, né, em informalidade, nós estamos falando que o texto, em muitas partes, ele foi escrito como nós falamos no nosso dia a dia. Então, vamos ver aqui o que tem no nosso texto, quais palavras ou quais expressões que são do nosso dia a dia. Então, olha só, aqui no começo do texto nós temos, ó, a gente sabe. Está errado escrever a gente sabe? Não, não está errado. Mas nós, se nós fôssemos utilizar a conjugação dos verbos direitinho, né? Ficaria mais correto nós dizermos nós sabemos. Mas quando a gente está conversando, a gente escreve, a gente fala, a gente sabe, não é isso? Então, é uma expressão que informal. E aqui a palavra super fofinha, que é uma palavra que nós mais falamos do que escrevemos, certo? Então, registrem aí essas duas expressões que a professora já deixou aqui sublinhado. Continuando a leitura, se você não registrou ainda, pode pausar o vídeo e continuar copiando, tá bom? E nessa parte do texto, o que a gente encontra? Ó, os caras, que foi a expressão que a gente acabou de ver na atividade anterior. E depois, não pega o vírus do bocejo, né? Então, aqui está explicando que eles não acabam não bocejando como reflexo da outra pessoa. Mas, isso aí é muito difícil de escrever. Então, eles escreveram, não pega o vírus do bocejo. Fica mais fácil das pessoas compreenderem. E já não tem mais jeito, né? É uma expressão também que a gente fala no nosso dia a dia, certo? Podem copiar aí, podem sublinhar aí no seu texto. E tem ali, ó, também pegam o bocejo. Alguém consegue pegar o bocejo? Não, né, pessoal? Mas aqui está usando a expressão pegam, entre aspas, para dizer que eles também se contaminam, ou seja, eles também têm a mesma reação, certo? E aqui no finalzinho, ó, abrição de boca. Tenho certeza que tem alguém aí na sua casa que deve falar desse jeito, né? Ô, menino, para com essa abrição de boca, né? Quer dizer, olha, para de ficar bocejando, que isso está me dando sono. Porque normalmente, quando a gente vê alguém bocejando, a gente vai sentir automaticamente, o nosso corpo vai relaxar e a gente vai sentir vontade de dormir. Isso é o nosso cérebro, pessoal. E já destacamos todas as expressões. Aí na número 7, nós temos duas palavras destacadas. A palavra super fofinha e a palavra difícil. Então, olha só, observe as palavras destacadas nos trechos abaixo. Então, nós temos esse sinalzinho aqui que se chama colchete. Eu tenho aqui uma reticência. 3 pontinhos. Significa que eu tenho texto aqui antes e aqui eu tenho texto depois. E aqui a mesma coisa. Eu tenho texto aqui continua. Mas só foi utilizada essas duas frases. Então, numa pesquisa super fofinha, olha que trabalho difícil. O autor usou essas palavras para... O que ele está expressando ali quando ele fala que a pesquisa é super fofinha ou que o trabalho foi muito difícil? Ele está expressando uma opinião sobre a pesquisa? Ele está falando o que ele pensa? Ou para informar o leitor sobre o aspecto da pesquisa? Eu acredito que não, né? Porque se ele fosse explicar sobre os aspectos da pesquisa, ele ia utilizar palavras mais técnicas, termos mais técnicos, né? Não a palavra super fofinha, certo? Então já dei a dica aí para vocês responderem, ok? Hoje essas foram as nossas atividades. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber as notificações de todas as aulas. E amanhã eu espero vocês para mais uma aula, certo, pessoal? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.